Coutinho, meu amigo, bem-vindo, bom dia pra você. Bom dia, coisa linda. Pulou linda. muito carnaval, não? Não, lindão. Ficou Comi, na boa? Dormi e trabalhei. É mesmo, Coutinho? Ah, lindão, eu não sou você. Em lindão. plena segunda e terça-feira? Trabalhei demais. Caramba, Coutinho. Sou gente que faz. Que disciplina, hein? Parabéns, Coutinho. Tudo bom, e Ontem você? eu tava acompanhando os seus comentários aqui no Almoço de Negócios, querendo me informar sobre a dinâmica do mercado. Gostei, como sempre. Gostei. Obrigado, lindão. Bom dia pra você também, meu amor. Saudade. Você não consegue, né? Você tem que mexer comigo de alguma forma, né, lindão? Esse é o cara mais interessante, peça-chave dessa emissora. Meu querido Moreno, cujo bíceps é torneado a ouro. Bora lá. O dólar e o índice. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Saudades de vocês, tudo bem? Bom dia pra vocês. Vamos lá. O mercado abre, estamos aí, como o Leozinho diz, já dentro do gramado. Mercado no 0 a 0. O índice permanece baixista, tá? Então agora 124,630. Não tenho figura. Tinha dois suportes. Tinha um suporte aqui no 125. E tinha o suporte na parte inferior do canal. Ambas vão se rompendo, o índice a priori vai delineando baixa. 124,600, tem aí 121,440 como objetivo. Doletinha como o Levate fala, ou seja, né, natural que eventualmente haja um respiro, caiu demais no dia de ontem. De qualquer forma, monta uma figura dissonante. Eu tenho o índice para baixo, dólar para baixo. Dólar, R$ 5,786, seu objetivo, R$ 5,718. Então aí os destaques iniciais de Marcelo Coutinho. Bora pedir também o destaque inicial de Guilherme Cunha, na ponta da conexão. Alô Gui, bem-vindo e bom dia neste pós-carnaval. Ei, Leozinho, eu senti saudade de Vossa Senhoria, senti saudade de todos aqui da nossa querida transmissão e estamos de volta a todo vapor na programação por completa e voltamos um pós-feriado aonde o grande destaque, Léo, acaba sendo o DXY, né? Um acumulado de queda bem expressiva do dólar mundo afora, fez com que ontem nós tivéssemos a maior queda intradiária da gestão Luiz Inácio Lula da Silva. Olha que tamanho de barra bonita, mudando aí as expectativas altistas, e tô com um grande Marcelão, para não errar de novo, né? Então nós temos aí uma perspectiva de sequência baixista, um repique é natural depois de um movimento tão forte como esse, mas voltamos a obter um dólar para baixo. Junto com o índice, os dois para baixo, contra-intuitivo, a nossa audiência vai ter que reprogramar a mente aí para não dar uma bugada. Pois é, você entende então que dólar e índice podem ir para baixo na dinâmica desta quinta-feira. O índice, ele até foi para baixo de saída, agora ele está se aproximando do 0 a 0. O dólar não, o dólar está subindo 0,30. A pergunta obrigatória é, poxa Gui, mas mesmo tendo caído tudo que caiu, o dólar encontra terreno para ir mais ainda para o negativo? Ah, sim, Léo, visto que quando a gente estabelece essa conexão da alta do formato que foi na semana passada, do pré-carnaval, nós temos sim, naturalmente, uma perspectiva de continuidade desse movimento. Óbvio, como você falou, ontem como nós tivemos uma queda muito expressiva, o retorno de 25% a 50% do movimento é algo natural para que possa chamar novos vendedores, mas tem que tomar cuidado, né? Agora está dando oportunidade compradora, rompendo máximas intradiárias, mas a qualquer momento a gente pode ter uma nova marretada nesse câmbio. E lembremos aqui que falta muito pouco para que o Banco Central brasileiro coloque a nossa taxa Selic em 14,25%. Assim, em termos de carrego, em termos de custo de capital, isso favorece muito um carry trade e pode nos ajudar a ver esse dólar ainda mais barato, não tem isso, Gui? Exatamente, juros altos numa perspectiva de câmbio mais baixo, dependendo do contexto, então a gente não teve nenhuma grande ainda novidade de Brasília que pudesse atrapalhar a ponta do fiscal, que é o principal movimento aí para poder estressar o câmbio, e o fluxo. Estava ouvindo o Beida, uma grandíssima aula, só tem um adendo que a gente pode trazer ali na fala do Beida, que é, com esses juros mais altos, a gente pode ter dinheiro na renda fixa, e nessa contabilidade de lucro lá nos Estados Unidos, assim vamos se dizer, vai ter que ter uma rotação. E o Brasil, sim, existe ainda algumas boas opções que pode ser a recepção de capital estrangeiro que controla um movimento mais altista no câmbio. Pois é, são 9h06, para que a gente tenha clareza, quando eu digo que falta pouco tempo mesmo, ou mesmo, nós temos 2 semanas, menos do que isso. 19 de março, a quarta-feira em que o Copom deverá fazer com que a Selic durma de quarta para quinta já em 14,25%. E aí as dúvidas sobram
quanto às sinalizações dos próximos passos. A reunião anterior foi fichinha, perto dessa, no desafio de ancoragem de expectativas. E foi fichinha porque havia um guidance que vai ser respeitado, naturalmente, no dia 19. Esse é o cenário base, ao menos. Agora, o que se fará depois, nesse terreno, está bem mais difícil de entrar. Podemos até repercutir com o Gui depois, porque agora a gente volta a colocar o Coutinho aqui na palavra, no microfone, pelo seguinte: você ouviu aí o sinal sonoro, não é? O dólar foi buscar máximas, está avançando 0,43%, praticamente de volta aos 5,80, se você quiser que eu exagere. A máxima do dia foi R$ 5,795, ficamos a 5 pontinhos de retomar os 5,80. Já em relação ao índice, Coutinho, estamos nos aproximando cada vez mais do 0 a 0. 124.630 pontos, o Indifut vai caindo 0,09%. Você. Vamos lá, pessoal, partindo um pouco pro intraday também, tá? Então, olha só, o mercado acaba de abrir, o índice do seu lado esquerdo no movimento extremamente errático, consequentemente ruim pro day trader de plantão. Então, por favor, fique atento. Você praticamente não tem nem aonde traçar. Eu tô tentando pegar aqui alguma coisa mais didática. Coloquei um fundo ali no 124,425 e vou colocar um topo ali no 125,045. Tô no meio do canal, índice lateralizado, por favor, atento. Não dá nem para contabilizar como harmônica, porque como eu tenho um pivôzinho de baixa aqui, ó, não dá, ou é mais difícil até dizer que o índice suba. Então, por favor, atento. Dólar, sua toada baixista, como o Léo falou, o dólar abre em alta e a priori mantém esse movimento. Também não tenho figura gráfica, day traders de plantão, por favor, atento. Coloquei só uma resistência ali nos R$5,796. Temos 9 horas com 8 minutos, você curtindo a movimentação do mercado de futuros. Gui, eu preparei aqui uma sequência de manchetes que vai nos ajudar a entender um pouco do caldo brasileiro. Mas antes, quero te ouvir sobre o tempero internacional, a exemplo do que fiz com os contribuidores que participaram antes da sua chegada. A gente está diante de um Donald Trump apenas imprevisível e cujo recuo tem sido modesto. Tanto é que ontem se deu apenas e tão somente em relação às montadoras, de modo que os 25% contra produtos mexicanos e canadenses estão vigentes, os 20% contra produtos chineses estão vigentes, e no caso brasileiro, atenção para as datas. Vem aí 12 de março e 2 de abril, momentos-chave para a gente entender tarifações contra aço, alumínio e etanol. Tem muito em jogo e Donald Trump é o nome. E aí, Gui, como é que você tá vendo essa novela? Péssimo, né? É algo extremamente horrível para quem é operador de bolsa de valores, visto que nós temos aí um quesito volatilidade, Léo. Esse que é o grande problema. Então, no Trump 1, nós tínhamos isso muito mais enfatizado com China, né? Então, Estados Unidos e China, vou taxar, não vou taxar. Isso durou também lá os seus 2 meses e, em determinado momento, até corretoras desistiram de pautar apenas a análise técnica, porque cada tweet dele na época fazia uma grande mudança de rota e aquilo mudava na madrugada, por exemplo, com o seu recuo. É algo que a gente já assistiu, a gente sabe que isso vai se estender ainda durante o mês de março como um todo e é quesito de volatilidade, tá? Volatilidade para o intraday, né? Para quem tem ali bem apurado o cenário de tendência, funciona legal. Agora, para quem mantém posição de um dia para outro, isso acaba estragando a festa. Então, para o investidor, tem que ter muita paciência, porque isso machuca muito o cenário de curto prazo. Para o trader, ainda há uma grande probabilidade de botar dinheiro no bolso nesse trade war, nessa guerra comercial que está sendo gerado. Mas é ruim para todo mundo no final das contas. No fim do dia, são medidas que remontam à irracionalidade econômica. Irracionalidade econômica. Uma coisa é você, Gui, estimular um investimento maior no local e ampliar a sua capacidade produtiva, a fim de que isso reaqueça emprego, indústria e afins lá da porta para dentro americana. Outra coisa é você fazer isso acreditando que tudo vai se resolver em 1, 2 dias ou 1 ou 2 semanas. Não é assim a ampliação da capacidade produtiva. É o que eu relatei para o Alex mais cedo, porque boa parte dos empresários americanos que têm chiado contra as medidas de Trump tem falado que não vai ser possível investir nos Estados Unidos do dia para a noite e que uma moderação ou uma suavização nessa política tarifária seria necessária. E eles ouvem em contrapartida: olha, não quer tarifa? Invista nos Estados Unidos.
E aí eles rebatem, não, acho que vocês que não estão ouvindo, a gente quer investir nos Estados Unidos. Mas não vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir compensar toda a capacidade produtiva. No fim do dia, a gente está falando de um Trump muito convicto, pouco moderado até aqui pela figura do Scott Bessent e imprevisível, que quando dá sinais de moderação e recuo, dá sinais tímidos e não generalizados. Tumultua o ambiente de negócios a nível global, diminui o apetite pelo risco, nós estamos amanhecendo com o VIX acima dos 23 pontos. E os emergentes com isso, o Brasil em particular? Léo, vamos dar um passo para trás, né, e entender que cada jogador joga a sua última Copa do Mundo de uma intensidade, né? Então nós temos aí muito provavelmente um último mandato de Donald Trump e ele não vai perder tempo realmente para poder fazer o que tem que ser feito ou o que ele acredita que deva ser feito. Então acho que essa é a condição de número 1 que a gente tem que pautar. Diferente quando a gente olha aqui até mesmo para dentro de casa com o Luiz Inácio Lula da Silva, que acabou tendo um mandato mais morno do que agressivo, como foi naquele movimento da transição, né, de governo. Então acho que essa é a primeira condição que a gente tem que pautar. Trump foi a campo e não vai brincar, ele vai querer marcar todos os gols possível, independente do quanto machucar o curto prazo, tá? E esse movimento que nós estamos vendo de um cenário de maior correção na bolsa americana e uma perspectiva de risco global mudando, né? A Europa está muito forte, trazendo aí um fluxo além do convencional. Então a gente tem uma reestruturação de curto prazo, mas nunca aposte contra os Estados Unidos, Léo. Esse movimento ainda é uma dúvida nesse início de mandato de Trump, mas a gente sabe que tem uma força muito grande na reviravolta que o mesmo ainda vai protagonizar com taxação ou não. A única coisa que a gente vai ter que ficar mais atento é o que todo mundo já sabe, o quão vai ser a demora da queda de juros americana devido a essa consequência de ir mais forte, né, já dando o carrinho no primeiro minuto de jogo, mas ele marca o gol. 9h13, daqui a pouco o Gui vai comentar a expectativa a respeito da decisão de juros lá na Europa. Mais do que a decisão em si, o discurso da Lagarde e as consequências disso. Eu puxo o Gui em instantes. São 9h13, tem Coutinho agora na área para falar da curva de juros, do índice do dólar. O dólar está acomodado agora em 0,20% de alta, Coutinho. São R$ 5,782. O Ibovespa Futuro cai 0,15 em 124.615 pontos. Curva de juros que deu uma encorpadinha nesses últimos minutos. Você pode pegar para ilustrar o DI um F27. São 7 pontos base em média em toda a extensão. Você, Coutinho. Vamos lá, Leozinho. Vamos começar pela curva de juros, então. Pessoal, 27 tá à tua esquerda, tá? E aí, olha só. A gente já tinha falado disso na semana passada. Nota que os DIs, eles vinham tanto 27, aqui eu tenho o 27 e o 29, num canal de baixa. Esse canal de baixa, ele é rompido com confirmação. Ele é rompido com confirmação e começa a ensaiar aqui um possível envelope de alta. Então, assim, eu acho que é um alerta importante, porque você começa a ver, no caso do 27, à tua esquerda, uma possível reviravolta, vamos chamar assim, onde os juros ele vinha arrefecendo, ele vinha caindo. A gente teve a nossa máxima a mais de 16%, chegamos aí a 14,82%. E é uma possibilidade, sim, que as coisas eventualmente azedem e os juros ele saia desse canal e monte uma figura altista. No caso do índice dólar, aí voltando pro arroz e feijão do dia a dia, olha só, índice lateralizado, dólar lateralizado, índice à tua esquerda dentro de um canal, 124,610, a priori deu certo, não imaginava que fosse subir por causa desse pivôzinho de baixa, mas também tá ali meio no imbróglio. Então, por favor, fiquem atentos. Dólar do seu lado direito também agora dentro de um canal, R$ 5,787, sem figura gráfica. Anotado, Coutinho, te agradeço. 1 hora para a gente ter a decisão de juros lá pela Europa. Tem muito em jogo? Olha, a maior parte dos analistas não entende que tem muito em jogo na decisão absoluta. Espera-se que a taxa básica de juros europeia saia de 2,75 e vá para 2,5. A questão que se coloca para muita gente é como virá o discurso de Christine Lagarde, qual será o tom e quais as pistas de futuro, a perspectiva que ela vai apoiar na mesa. Por quê? Porque agora, Gui, tem mais gasto, recurso e orçamento relacionado à defesa, relacionado a gasto militar, relacionado à capacidade da Europa responder ao que ela considera uma ameaça para sua existência, que é o encorpamento da Rússia e de Vladimir Putin. Como os Estados Unidos, do ponto de vista geopolítico, tiram o pé da defesa europeia, caberá aos próprios europeus encorparem
este aspecto da defesa sob o risco de estarem vulneráveis. Na prática, o espaço fiscal que já era pequeno vai ficar menor ainda. E esse aspecto pode ser um freio na capacidade que o Banco Central Europeu tem de diminuir juros. É essa pista, ou é esse enigma que muita gente do mercado quer decifrar hoje no discurso de Christine Lagarde. Faz preço, não faz? Qual o impacto global que você projeta? Fala aí, Gui. Não é a bomba estratosférica do pós-feriadão, né, que a gente vai estar pautando, mas não dá pra gente isentar a relevância que é não só a queda, que é quase que um dado, mas como vocês já pautaram, o discurso de Christine Lagarde traz todo o mecanismo que vai movimentar o euro, que vai impactar o DXY, que vai impactar moedas como um todo mundo afora, o que já ocorreu também, inclusive, nessa perspectiva no feriadão. Então o mercado já vem se desenhando para tal fato, tal. Então, a queda desses juros, né? Eu vi aqui algumas manchetes que todas as corretoras estão colocando. Queda do dólar e a decisão do euro. E aí existe a perguntinha, será que vai cair realmente? Isso já foi meio que antecipado com essa grande valorização que nós estamos flagrando no euro. Porém, todavia, entretanto, a depender do cenário do discurso, qualquer movimento mais otimista vai gerar mais uma vez um dia intenso para o DXY, e isso é o grande impacto que a gente vai ter global. Não vai ser uma enxurrada de dinheiro, lá que é para lá que agora o dinheiro vai, a Europa é a bola da vez, muito cedo para falar, mas na parte de moedas, certamente. Obrigado, Gui. Vamos pegar carona nesse gancho, Coutinho, e colocar o DXY, porque aí depois a minha pauta com o Gui vai ser doméstica, vamos falar muito de Brasil e da política aqui. Mas vejam só, o DXY, diante dos sinais de desaceleração da atividade econômica americana, dessa vez ilustrados por um ADP mais fraco do que o consenso imaginava, associado a uma antecipação pessimista que os agentes começam a colocar no preço dos ativos, pelos impactos complicados, para dizer o mínimo, que a política tarifária de Trump, em relação à qual ele não recua, deve contratar, nós tivemos um DXY abandonando os 107, 106, 105 e ficando nos 104 pontos. Mas assim, é um 104 que está com mais cara de 103.900 do que de 105. No gráfico, o Coutinho conta pra gente, olha a sequência de quedas do DXY. Isso ajuda a explicar essa alta do real para cima do dólar ontem, superior a 2%. E você vê, Leozinho, que mudou completamente, né? Se você pegar aqui outubro até fevereiro, era só alta, tava tudo envelope sob controle. Envelope, né? E aí, eis que faz o seu primeiro topo descendente e eis que monta o seu pivôzão. Então, cai, corrige, cai, lateraliza, cai. Você tá certo, tá com muito mais cara de 103.900 do que 105. Na verdade, se tudo der errado, 101,70. Então, olha só, fez aqui, até porque eu já tenho duas figuras baixistas, então eu tenho toda a força do mundo para jogar esse DXY para baixo. Rompeu 104.900 primeiro, agora 103.700, próximo objetivo, cota 104.123, objetivo 101.780. Outro ponto que chamou bastante atenção, você e o Vini ontem comentaram bastante a respeito, é o petróleo. O petróleo com os sinais de desaceleração e de bagunça, o termo é esse, hein? Não é só carnaval que tem bagunça, não. O cenário da economia global neste momento está bagunçado, para dizer o mínimo. Em meio à bagunça do cenário econômico global, o petróleo deu sinais de perda, arrefecimento, viés negativo. O Coutinho já está com o gráfico do Brent. É um suporte muito decisivo esse do qual o Kendall se aproxima. Tá ali no 68,69, falamos ontem com o Vini, cota 69,78, figura gráfica, tranquilora, mercado cai, lateraliza, só falta cair. Então, veja que é uma queda muito forte e muito ruim no seguinte sentido, perder 68 dólares não é que eu estou perdendo esse envelope, perder 68 dólares eu perco toda a minha referência do petróleo nesse patamar, porque é um patamar que geralmente ele não vai. Então, da eventualidade de ir, você está falando falamos ontem, né, 68,69 para 60,08, é uma queda de mais de 10%. Nossa, seria um outro paradigma, uma outra referência. Você vê, não é, Gui? Esse é um sinal claro de desaceleração da atividade econômica global ou, no mínimo, um embaralhamento para projetá-la. No fim do dia, se os Estados Unidos de fato desacelerarem sob a luz da irracionalidade econômica de boa parte das medidas do Trump, o mundo desacelera junto. E você está olhando para isso. O petróleo é um bom termômetro nesse aspecto, não?
O maior de todos, inclusive, né? E quando a gente olha para essa queda do petróleo, também com um cenário dos conflitos geopolíticos, um dos grandes responsáveis por uma alta expressiva que nós tivemos no passado presente, nós temos aí, naturalmente, se eu não me engano, é $62 a perspectiva de a gente continuar obtendo essa movimentação sem nenhum problema quando a gente olha pela ponta do preço. Esse movimento do petróleo pode ajudar um pouco nesse cenário de embaralhamento, ele pode trazer uma perspectiva também do cenário desinflacionário, né? Então, olhando para o micro, esse movimento pode nos ajudar no curtíssimo espaço de tempo, porém, todavia, entretanto, aí acho que o buraco é mais embaixo, viu, Léo? O interesse desse petróleo mais baixista tende a não durar por muito tempo. A gente olha para os $70 como um preço médio interessante para manter a boa politicagem para todo mundo no que diz respeito ao petrolão. Nós temos 9h20 do Petrolão, uma expressão perigosa. Cuidado, garotinho. Nós temos 9h22. O Guilherme Cunha segue com a gente e a gente parte para um outro termômetro, que é o VIX. No gráfico do Coutinho, para o Gui comentar na sequência. O VIX, a gente sabe, ele é o índice do medo, ele está colado à volatilidade implícita das opções de S&P. Todo esse tecniquez para dizer que quando ele ultrapassa a faixa dos 20 pontos, ele costuma afastar o apetite pelo risco. Ele costuma aumentar o apetite por proteção, não pelo risco. E olha, é o caso. Nós inauguramos a edição de hoje com o VIX acima dos 23 pontos. Ele tem agora 23,62 pontos. É uma alta que ainda está moderada, Coutinho. Se você considerar que eu há pouco narrava isso em 9%, agora 7,76%. O VIX está pegando a rota oposta do DXY, né? Aqui a gente vê uma toada de alta com consistência. Essa resistência é importante. E aqui tem só uma preocupação, Leozinho, porque olha só, quando você olha para o gráfico, o VIX, ele geralmente bate ali no que você falou, na região de 20, aqui eu tô colocando 22, e cai. Então assim, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Desta vez, o VIX bateu e ficou. Quando ele fica, ele lateraliza. Quando ele lateraliza, ele monta um envelope de alta. Então, quem sabe, todavia, se esse cara continuar lateralizando e montar uma figura de alta, você vai montar um alicerce para que o VIX suba ainda mais. Aí você está falando de, nesse envelope, o VIX chegando a quase 29. Então, assim, seria uma coisa ruim nesse quesito, né, na questão do medo, da insegurança, etc. Mas sim, o que está me chamando a atenção é que quando você dá um zoomzão no gráfico aqui, ó, como eu coloquei agora para vocês, todas as vezes que o VIX bate na linha, ele volta. Dessa vez ele não voltou. 9h24, mais um ingrediente pra gente colocar no radar. Obrigado pelo alerta gráfico, Coutinho. Amigos, é o seguinte, puro suco de Brasil. Gui, eu separei uma sequência de manchetes aqui, eu gosto de fazer isso pra todo mundo estar na mesma página, e aí eu até aproveito esses mesmos assuntos para repercutir com você e outros contribuidores um pouco do que a gente pode esperar. Vamos lembrar que o Congresso está retomando os trabalhos nesta quinta-feira. E aí a pergunta obrigatória é, legal, que tipo de pauta vai nortear os deputados e os senadores? Essa manchete busca sintetizar. Congresso volta do Carnaval com orçamento, eleições, segurança pública e reforma do imposto de renda na pauta. Eu vou ficar só na manchete aqui na matéria. Veja só, de orçamento, eleições, segurança pública e reforma do imposto de renda na pauta, o que é que mais interessa ao Planalto? Mas, sem dúvida, e nesta ordem, dois ingredientes. Orçamento. O Planalto está ajoelhando para o Congresso votar o orçamento. Nós não temos ainda o orçamento de 2025, mas olha, já estamos indo para metade de março. E a reforma do imposto de renda, sem dúvida, porque era uma promessa de campanha que foi basicamente oficializada no final do ano passado, naquele dia em que se contaminou o anúncio aguardado por uma revisão do gasto com o anúncio de uma renúncia tributária para a qual não se imagina ainda o caminho e nem a real viabilidade. Então, o governo ele precisa muito endereçar a votação do orçamento para este ano e a reforma do imposto de renda, que não vai sair no curtíssimo prazo, mas tem que ser trabalhada a fim de que saia até o final de 2025. Essa, pelo menos, é a ideia, esse era o planejamento do Palácio do Planalto, até para colher os benefícios eleitorais dessa medida com vistas a 2026. Este é o ponto. Em relação a eleições, não vai entrar na pauta, né, pessoal? Agora vamos votar algo relacionado às eleições de 2026, não se trata disso.
mas é no sentido de que toda a classe política está se mobilizando e calculando passos com vistas às eleições de 2026. E a segurança pública, porque isso já foi pautado no ano passado, a chamada PEC da segurança pública, se sai do papel, se não sai do papel. Governadores foram críticos à articulação do governo federal, encabeçada por Ricardo Lewandowski, no sentido de que a solução proposta pelo governo tira, no fim do dia, a autonomia dos governos estaduais para lidarem com a segurança pública. E para boa parte dos governadores deveria ser o oposto, quer dizer, o governo estadual é que deveria ter ampla margem e protagonismo no trato da segurança pública, etc, etc. Tanto mais concretos quanto mais relevantes para o governo são o orçamento e a reforma do imposto de renda para garantir a isenção para quem ganha até R$5.000. Todo mundo, então, com esse tempero em mente, já sabe por onde deve orbitar Brasília. Agora, uma rápida pausa, você está ouvindo Chinelada, vamos devolver a palavra para o Coutinho e aí eu vou para a sequência rápida das outras manchetes para ouvir o Gui. Coutinho, a gente tem o dólar em 0,33% de avanço, R$ 5,789. O índice vira, o índice está subindo, 0,12% de ganho, 124.970. Opa, acaba de furar os 125 mil, hein? 125.005 pontos. É aí que mora a notícia, não? Olha só, pessoal, atento, tá correto, o índice dá uma chinelada, olha o tamanho do candle, o mercado vira, fiquem atentos. Próximo objetivo no Intra 989, 125,050, é a próxima resistência do índice. O mercado ainda lateralizado, então por favor não se animem muito, ou pelo menos se animem com cuidado, porque eu tô dentro de dois canais por falta de um. Próximo objetivo 125,050 é uma resistência importante, tá? E aí vamos ver eventualmente o que vai acontecer no 0,50 para ver se você zera ou aí sim, continuou subindo, você vai lá e mantém sua operação de compra. Anotado, Coutinho. Agora, a próxima manchete. Governo federal reúne ministros e empresários para discutir preço dos alimentos nesta quinta. É o Alckmin que vai encabeçar esses encontros, estará à frente das discussões. A questão é uma das principais preocupações de Lula no momento, porque há um grande impacto em como a população enxerga o governo quando se olha para os preços de alimentos e de bebidas. Segundo especialistas, esse é um dos fatores que contribuem para a crise de popularidade que o executivo enfrenta atualmente. Então serão dois encontros, o primeiro pela manhã, no gabinete da vice-presidência da República. Vai contar também com o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, e do Paulo Teixeira, Desenvolvimento Agrário. À tarde, o Alckmin vai receber o Ministério da Agricultura, ou no Ministério da Agricultura, representantes do setor de alimentos. No encontro de hoje, de acordo com Valdo Cruz, Alckmin vai avaliar as medidas propostas ao longo da semana passada por setores da economia, como produtores rurais e proprietários de supermercados, enviadas aos ministros. Isso está no radar. O próprio Alckmin hoje vai trabalhar ainda mais. Deixa eu colocar aqui a manchete. Alckmin agenda conversa com o secretário de Comércio dos Estados Unidos por vídeo. Expectativa é de que ele trate na reunião sobre as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos que devem afetar produtos brasileiros, em especial o aço. Ô, Léo, que tarifas eram essas mesmo? Como é que funciona? Como é que não funciona? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. As tarifas contra o Brasil estão colocadas nesse trecho da matéria. Ó. Etanol pode ser taxado em 18% a partir do dia 2 de abril. Esse é um dos focos. Aço e alumínio, tarifas de 25% a partir de 12 de março. Então essas duas linhas aqui, ó, concentram o foco do Alckmin na ligação de hoje com o secretário econômico americano. Essa é a principal motivação do alinhamento entre os dois. Conversa com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Colocada na agenda, Alckmin por vídeo vai conversar. É o vice-presidente da República e o ministro do MDIC, certo? Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Isto posto, a gente fecha com esta manchete aqui que trata de bolos. Aliados de Lula classificam como assustadora a possibilidade de Boulos ocupar cargo no Planalto. Olha, aliados, hein? Não é que a oposição ao Lula está classificando como assustadora. Não, os aliados do Lula estão classificando como assustadora a possibilidade de Boulos ocupar cargo no Planalto. Eu não lembro de ter encontrado manchetes sugerindo que os aliados apontassem para o adjetivo assustadora na hora de classificar uma possível chegada de Gleisi Hoffmann ao principal cargo de articulação política, só perde para ministro da Casa Civil. Esse é de
o Rui Costa. Mas certamente aliados do Lula viram com preocupação a Gleisi Hoffmann colocada num cargo como esse. Porém, boa parte não deve ter se manifestado porque achava que Lula não daria o passo. Deu. E agora cogita o passo de colocar o Boulos também no Palácio do Planalto. Os aliados, nesse caso, tendo visto que com Gleisi Hoffmann foi para frente, já se pronunciam e dizem: é assustadora a perspectiva e a possibilidade. E aí a gente fecha com essa manchete aqui, que traz uma consequência prática e que deve ser cada vez mais comum se o governo continuar dando os sinais que tem dado. PP pressiona por debandada do centrão do governo. Veja, não é o PP sugerindo que um ou outro partido deva sair, mas o centrão como bloco. Ala de Ciro Nogueira pode aprovar decisão de deixar base e pode puxar outras legendas após o que esses personagens entendem ser uma guinada à esquerda de Lula. E de fato é, pelos personagens e pelos sinais que o presidente da República vem dando. Então, Gui, essa sequência aqui de puro suco de Brasil, para você arrematar olhando da porta para dentro, para os sinais que as nossas notícias, que o nosso noticiário tem produzido para a gente pensar o ambiente de negócios. Pô, Léo, tem umas que a gente até consegue dar risada, né? Só com a manchete, porque é muito boa. Vamos lá, trazer um fechamento de todo esse consolidado e indo para os principais destaques, que eu vejo que da primeira, a mais importante acaba sendo o acelero do imposto de renda devido à impopularidade de Luiz Inácio Lula da Silva atualmente. E isso acaba trazendo aquele cenário do contexto extragráfico que, poxa, como é difícil vender dólar no Brasil, porque quando nós temos um externo andando para um lado mais favorável, a gente volta para os holofotes de Brasília, podendo trazer uma perspectiva não das mais agradáveis. Então o Lula vai tender a correr para esse movimento do imposto de renda, para trazer a popularidade, mirando as eleições de 2026. E aí quando a gente parte, entre aspas, para a mais engraçada, que é a do Boulos, a gente teve essa notícia no feriado, né? E foi uma das principais discussões dos grupos de trading que a gente vai participando, porque a gente vai vendo essas articulações e qualquer derrapada a gente sabe que vai impactar direto e reto para a curva de juros e juntamente com o movimento do câmbio. Então, de tudo que a gente está pautando, o restante acaba sendo natural e da agenda de Brasília não tem como fugir. Mas essa do imposto de renda, a gente já sentiu o gosto do remédio e foi amargo, e a gente vai trazer a qualquer momento essa perspectiva aí de Lula acelerando esse movimento e pode impactar direto e reto na ponta do câmbio, e Boulos vai ser no holofote um radar péssimo, né, caso haja realmente de fato qualquer alteração e ele consiga de fato assumir o cargo. Então tem que tomar cuidado, porque Brasil, um país feito por brasileiro em Brasília, então a qualquer momento a gente pode ter essa derrapada. De olho no IR, Léo. De olho no IR, na maneira como essa discussão vai avançar lá no Congresso. Bom, Gui, vamos para o seu destaque final. O dólar está subindo 0,33, R$ 5,789. Curva de juros, 6 pontos base e meio a mais nos pedidos de prêmio, e o Ibovespa Futuro avançando 0,20. Você estava apostando numa dinâmica que traria dólar e índice futuro para baixo. Neste momento em que falamos, dólar e índice futuro estão para cima. Te surpreende, te faz revisitar, é só o começo, tem muita água para rolar debaixo da ponte, traz aí. Não, estamos indo para a ponta técnica, viu, Léo? Sem muita pretensão de querer cravar movimentos técnicos. Ontem o dólar caiu demais da conta, então é natural que ele venha a obter esse repique. Nós temos eventos até 11 horas e 30 minutos que podem gerar bastante volatilidade, mas podendo trazer esse câmbio sim, mais uma vez para baixo, de olho em Brasília, para que não haja qualquer mudança. E o índice, mesma coisa, né? O índice, enquanto nós não tivermos uma confirmação dessa reestruturação do fluxo, né, contabiliza lá e vem para cá, a gente vai tendo esses voos de galinha no meio do caminho, que de novo, para o trader é incrível, mas eu não manteria a posição, inclusive, em nenhum dos dois ativos. Seja trader, se o dólar subir lá para a casa do 818, 820, falhar o movimento, é o melhor cenário, né, então ele subirá para depois descerá, e o índice aí onde já está, é uma resistência relevante, vai ter que se provar na abertura do à vista, para que não seja mais um dia de retorno.
retorno, tá? Então vai ficar um dia mais encrustado, um dia à espera do payroll, então amanhã acaba sendo o grande protagonista da semana, hoje fica com a Lagarde a possibilidade de volatilidade, mas não muda nada não, na ponta técnica sim, os dois para baixo. 9h36, Gui, obrigado, até amanhã. Foi muito bom voltar e muito bom também trazer o joinha, trazer o like. Bora, meu povo! Um beijo do Cunha, acorda da ressaca trader. Hidrate-se. Valeu, Gui, tamo junto. Ó, deixa eu aproveitar e pegar carona nessa palavra final do Gui pra convocar o like. Ontem o Coutinho deu um show aqui, reta final da participação dele, ele convocou o like da galera, veio forte. Agora com essa convocação do Gui e a convocação de daqui a pouco do Coutinho, a gente rompe esses 1000 likes fácil, fácil. Já temos mais de 850 likes, mas ainda a galera tá tímida, voltando do carnaval, aquele olhar assim meio de ressaca. Vem na boa, vambora, vamos pra cima. O ano está começando tecnicamente hoje. Feliz ano novo, diga-se de passagem, bom 2025. O Alexandre Cabral, que foi pra avenida, ontem já participou do Tarde TC News e hoje vai falar com a gente em instantes, já está na ponta da conexão. O William Moreira tá aqui, o Ale Mendes, também o Carlos Sanches, o Cherry, Flash Bull Scalper, Bruno Valadão, Renner Marques, o Fibunada, quem mais, ó, o William, o Xin Xin Plin, desde cedo com a gente, o Flash Bull Scalper, também tá na área o Samir da Silva Rosa, o William Moreira, a Leila Rodrigues, o José Marques e o Daniel Tavares, além do Carlos Dantas. Bom dia para vocês que estão conosco. Vamos lá, meus amigos. Olha, já temos praticamente 900 likes. Faltam 100 pra gente bater 1000. Vocês vão nos ajudando do outro lado, ó. 900 acabamos de bater. Bora lá, rumo aos 1000. Amigos, 9h37. E se a modalidade do consórcio pudesse ser enxergada de uma maneira diferente em comparação com os moldes clássicos? Aqui no TC pode. Quem conta pra gente é o Brito. Diga lá, meu amigo. Fica tranquilo, calma aí. Eu não quero te vender nada, só quero te mostrar uma estratégia que a gente tem feito e tem dado muito certo. Imaginou pegar parte dos seus ganhos, colocar uma estrutura para aumentar o seu patrimônio de maneira acelerada? É isso, através do consórcio é possível fazer isso e muito mais. São vários clientes que a gente tem feito no dia a dia que tem funcionado e dado certo. Quer entender como é que funcionam essas estratégias e outras para poder acelerar o teu aumento patrimonial? Pode clicar no link na descrição ou escanear o QR Code que está na sua tela. Recado do Brito para você complementar a jornada através do QR Code ou então do link que está na descrição da nossa transmissão. Entenda o consórcio por um outro ângulo e com o devido gerenciamento de risco. TC Consórcio para você. 9h38, temos 22 minutos para as 10 da manhã. Alexandre Cabral, na ponta da conexão. Alô, Cabral, bem-vindo, bom dia. Oi, filha. Oi. Eu vou fazer a janta e já volto, tá? Fazer um miojo pra gente rapidinho. Pai, gol do Barcelona. Pô, nem botei água ainda na panela, filha. Peraí, é mentira. Botando água, botando o negócio, liguei o fogo. Pai, gol do Barcelona. Filha, você tá vendo reprise, filha. Não é gol do Barcelona, não. Ele tem Memphis Depay, não sei o quê. Ih, tô ao vivo, caçamba. Peraí, que eu tô... Ah, legal. Você não tinha nada pra fazer ontem à noite pra ver Corinthians e Barcelona? Não, berrava que nem louco na varanda aí e os cachorros uivando com dor no ouvido. Eu vou ver se vai vir a multa depois do condomínio. E aí? Depois vem se Tem o vem jogo de multa do volta. condomínio. Tem o jogo de volta, hein? Pô, você acha que vamos fazer 3? Ah, não sei que o juiz ajude, né? Se o juiz ajudar, aí, pô, não duvido. Eu não duvido. Eu sei que eu berrava que nem um biruta, mano. Mas sabe qual é o meu alento, professor? O que o Alex me ensinou hoje de manhã. Ainda no corredor, né? Eu cruzei com ele e falei, pô, Alex, que absurdo. Ele falou assim, Léo, jogar contra o Barcelona nunca é fácil. Tá, mas Barcelona de Guayaquil, não, de Guayaquil ninguém precisa citar. Pelo amor de Deus. Tá mais pra lateraliza, cai. Não é lateraliza, sobe não, maluco. Né, Coutinho? Lateraliza, cai, maluco. Eu me abstenho. Essas discussões sobre futebol, meu querido, eu me abstenho completamente que o pessoal aqui é nervoso. Você torce pra algum time? Você tem cara que não torce pra nada, atleticano, Coutinho. não é, Coutinho? É atleticano pra falar que eu por torço, protocolo. mas é por protocolo, porque pra mim qualquer um que ganhar eu tô extremamente feliz. Mas o Cabral,
pro Coutinho também entrar na discussão em si, aí não precisamos falar de futebol, podemos falar de fiscal. Eu não sei se você viu, o Corinthians, a dívida do Corinthians avançou 700 milhões de reais no consolidado de 2024, através de juro e de outras decisões de gestão. Então, até para fazer um paralelo com o mundo financeiro em que a gente passeia todo dia aqui, é bem complicada a situação. Se o gramado não conseguir um cala-boca, se um gramado não conseguir atenuar o ambiente, suavizar a atmosfera, você vai ter uma combinação terrível das 4 linhas não ajudando e das finanças deixando o cenário muito desequilibrado. O Corinthians tem dado uma aula de como não gerenciar as suas contas, Cabral. O Corinthians tem que fazer que nem Flamengo e Palmeiras fez durante 2, 3 anos, não ganhar nada pra botar conta em dia e depois voltar a ter futebol. Tem torcida, pô. Tem torcida em cidade rica. Ele consegue se reerguer. Falta só a diretoria a fim de trabalhar. Pelo amor de Deus, né? 9h42, você faria um paralelo com Brasília, não? Temos tudo para Parece que o Brasil tem tudo para dar certo. A gente tem empresa grande, a gente tem setor financeiro bem confiável. Para ter ideia, não sei se muita gente sabe disso, mas quando teve a crise do subprime, Obama mandou funcionários do Fed, da SEC para o Brasil, para entender como o nosso sistema financeiro foi tão sólido no subprime. Como é que ele não sentiu praticamente nada em todo aquele período, lá quebrando Bear Stearns, Lehman Brothers e companhia. O que o Brasil fez que o mundo não tinha feito até então, ou não enxergava para a gente passar tão de paz como passou o subprime? Vamos debater aqui. Quem quebra no Brasil? O banco que a gente nunca ouviu falar, maluco. O sistema financeiro nosso é absurdamente sólido. Ah, pode dizer que está na mão de 5, 6. Ok, na França está na mão de 3. Você tem alguns países que estão na mão de menos ainda instituições. Então nós temos um sistema financeiro sólido, nós temos empresas, nós temos o maior metro produzido de comida do mundo, é da Cosan, é do Grupo Raizen. Ninguém no mundo produz tanta comida como eles. Nenhum dono único, né? A China produz mais, os Estados Unidos produz mais, mas dono único, ninguém produz mais do que eles. O problema é o presidente do Corinthians e o equivalente presidência no Brasil. Se a presidência e o legislativo, executivo, o trio resolver trabalhar, a gente vira potência. Só que o Brasil só vota em droga, né? Então aí ferrou tudo, mano. Nós temos 9h43, eu acompanhei ontem a sua participação aqui no Tarde TC News, vivi boa parte da programação de ontem e vi o seu comentário em 2 eixos, não? O Boletim Focus e as notícias de Brasília. Em relação ao Focus, vi que você considera a notícia boa do Focus a estabilidade, o tal do parou de piorar. E quem preencheu na semana passada já vislumbra um IPCA para este ano, não em 5,65, mas em 5,61. Quem sabe não pode encorpar um pouco mais da toada de baixa para a pressão inflacionária projetada. Agora, em relação a Brasília, o teu sentimento é o de boa parte dos agentes de mercado, não? A ideia de que o governo está se isolando cada vez mais dentro de si mesmo. Ingovernabilidade, isso deve custar. Só que antes de calcular o que isso pode antecipar de fraqueza para o atual governo em 26, o que o mercado parece mais propenso a colocar no preço é o quanto vai piorar até isso ser precificado, não? Então vamos lá. Exemplo prático. TC News se uniu à CNN. Vai ter que ter um chefe de cada lado. Tipo, um vira presidente, outro vira vice, um vira presidente, outro diretor de jornalismo. É assim, já que é uma união de forças, na hora, eu não tô A comprando B, eu tô unindo. Vamos nos unir? Que a gente junto é mais forte? Um exemplo hipotético. Itaú se uniu com o Bradesco. A gente junto é mais forte? Então um pega a presidente e outro pega a diretoria financeira. O que está acontecendo com o PT? Ele pegou a presidência e agora eu dependo muito do Congresso particular. Porque sem Congresso eu não faço nada, não adianta. Se o Humberto Mota quiser sentar em cima, ele para o governo até 31 de dezembro de 26. Vocês vão ter que fazer impeachment do Humberto Mota para o Congresso voltar a andar. Simples assim. Hugo Mota, desculpa. É simples assim. Se o Hugo Mota resolver não fazer nada, ele não faz. Ele não põe nada em votação. Esquece isso. Infelizmente, é assim que está desenhado o Congresso. Aí ele coloca alguém particular dele mesmo. Ele tinha que, primeiro, ele tinha que colocar alguém que não é vida louca. Desculpa, Gleisi, você é biruta, mano. Você é a ala PT radical. Você é a ala PT que bateu em Haddad durante 2 anos, 1 mês e 5 dias. Hoje você tá paz e amor. Não, em 2 meses e 5 dias. Bateu em Roberto Campos. Aí você é passado.
Roberto Campos e Galípolo estão fazendo a mesma coisa. Galípolo e Roberto Campos. A ordem é ao contrário agora. Vai bater em Galípolo ou vai dizer eternamente culpa de Roberto Campos? Então o problema de Glaze é uma pessoa horrorosa para articulação. No momento que o governo está precisando muito de articulação, que a popularidade do Lula está lá nas trevas. Continuo falando. Dia 6 de março de 25, a TC não sabe quanto os dois Léos ganham. É o orçamento. Nós não temos orçamento no dia 6 de março. E o Rui Costa falou que no dia 20 de março está tudo aprovado. Por 14 dias. Considerando que o Congresso essa semana não vai existir, né? Esquece. Acha que alguém vai estar hoje em Brasília? Só está hoje em Brasília quem mora em Brasília. Deputado deve ser 0. Então eu acho que a ideia Glaze foi uma coisa muito ruim e a ideia Boulos é pior ainda. Porque, Boulos é do PSOL. O PSOL nacional ele tem uns pensamentos meio radicais aí que se influenciar para dentro do governo ferrou tudo, mano. Eu acho que no momento que mais Lula precisa de articulação, escolheu uma pessoa que não ajuda a articular. Temos 9h47. Cabral, a gente vai seguir falando de Brasil, depois fechamos com o Trump e a bagunça tarifária, numa outra expressão, bagunça tarifária, que ele promove dia sim, dia também. Mas antes tem Coutinho revisitando o dólar e índice. Vamos lá, meu amigo, o dólar agora sobe 0,17%, são R$ 5,780. Deu uma arrefecida no viés de alta o dólar, enquanto que o Indifut está no 0 a 0 pedindo direcionamento. Por enquanto, não tá claro para onde vai. Você, Coutinho? Vamos lá, Leozinho. Os dois de lado, o índice do seu lado esquerdo, 124,860, sem figura gráfica. Chutaria uma harmônica. Então, atento aí, índice a priori me parece mais ponta vendida. Dólar igualmente dentro de um canal, dólar cai. Foi lá no 796, como eu comentei, bateu naquela resistência e volta. Volta agora, senta em cima de um suporte a 778. Cota 780. Então, ambos os instrumentos pouco direcionais. O índice no curto prazo me parece mais baixista. Também sem nenhuma figura assim muito extrema. Peço cautela aí para os day traders de plantão, tanto em um quanto em outro. O que é a tal da harmônica que você sugeriu aqui? A harmônica é assim, Leozinho. Quando você não tem uma figura e você tem um canal, a harmônica, ela é simplesmente um movimento. Então, olha só, eu estou na parte de baixo e eu não tenho nada. Não tenho pivô, não tenho envelope. Então, você tem uma harmônica de alta. Aqui, de novo, não tem o pivô, não tem o envelope, ela vem para baixo. Aqui, ela vai para cima. Então, a harmônica é um movimento dentro de um canal, sem figura gráfica que ampare nada, ou seja, por exemplo, aqui o dólar está caindo, não tem o pivô de baixa, não tem o envelope de baixa, não tenho nada. Okay. Então, eu apelo para a harmônica, ou seja, simplesmente a manutenção de baixa, como se no caso aqui o índice, voltasse para o 124.500. É uma inércia de vai e vem, vai. Dentro de um canal. Vem. Dentro de um canal. Dentro de um canal. Tá anotado, Coutinho. Pra cima, pra baixo. E aí depois passa um tempo, respira, avalia, pra cima, pra baixo. E vai nessa. Ó o maestro Coutinho, vamos ver se você leva jeito pra maestro. Vai lá, quero ver. Ó a ginga, rapaz, que isso? Com o olho fechado? Não, é muito domínio. Vai, continua, você tá no ar, quero ver, ó lá. Ó, agora com agito, com mais frequência. Agora, ó. Agora, pra finalizar. Esse é o Coutinho, às 9. Fechou assim, né? É tipo o Dinei, não era o Dinei, ô Leozinho, que fazia AU? Não era, era o Dinei, não é? O Coutinho começou Mozart, terminou Dinei. Pai amado, às 9h49. Vambora. O Cabral na ponta da conexão agora começa a falar de Brasil. Agora os caras estão mexendo na vara, mano. É brincadeira esse TC. Quem tá ao vivo já comigo? Pra mim tava com o Coutinho. Vamos lá, agora diretamente da onde? Você não é quinta série, você é quarta série. Ô Cabral, vamos falar de Brasil, mas agora com o gancho da política tarifária do Trump. É o seguinte, tem alvos brasileiros no radar. O etanol pode ser taxado em 18% a partir do dia 2 de abril. E o aço e o alumínio poderão ser taxados em 25% a partir do dia 12 de março. O Alckmin vai entrar em campo para tentar atenuar isso, você fala. Etanol, eu estava lendo uma reportagem, eu sou zero PhD em tarifa aqui em Coma, mas eu estava lendo algumas reportagens, mais de um local, dizendo que a decisão do etanol é Mercosul, não é Brasil. Sim.
Mas nos atingiria. Então, sim, ok. Então, nem o problema, nem o Brasil, que é o malvadão. Então, não sei nem como é que a Alckmin vai negociar isso. Porque ele não tem poder de barganha sozinho. Ele depende de, sei lá como é que tá Mercosul hoje. Paraguai, Uruguai, Brasil, Argentina, não sei se Peru tá, Bolívia, se tem mais algum maluco aí, o Google vai nos responder. Então, uma coisa que eu não sabia, tava descobrindo ontem, para dizer a verdade, preparando o dia lá pro Medina, que é uma taxação de Mercosul. Então, como é que eu vou negociar uma taxação que não é minha? Porque muita coisa tá mudando do Trump, porque ele tem um acordo de livre comércio com o Canadá e México, que ele tem que mudar tanta regra que ele está postergando para ver se muda. Uma dessas é do carro. Uma das mudanças do carro, ele conversou com a Ford Companhia, mas diz que o Lutnick, né? Lutnick chegou no ouvido dele, maluco. A gente tem um livre comércio aí, rapaz. Isso dá um rolo do caramba. Posterga por mês e a gente decide nesse mês o que fazer com o livre comércio. Então, uma dúvida que eu tenho é como é que a Alckmin vai negociar etanol, a taxa do etanol com Lutnick, hoje às 5h30, estão dizendo que às 17h30 tem uma videoconferência, com uma coisa que não depende só dele. Se você falar, putz, só depende do Brasil para definir o aço, aí é negociar, vamos lá, 10, 8, 7, 3, 2, 1, até, sei lá, 100 milhões de toneladas não faz nada, acima a taxa, algo parecido com isso. Agora, etanol? O que eu vou querer mudar se o Mercosul tem uma regra única? Então, só um detalhe curioso aí. E continua vigorando aquilo que o Lutnick tinha falado. Na verdade, não foi nem o Lutnick, perdão, foi o Haddad deles, o Bennett, né? O senador caducando com os nomes, Bassett, que tarifa econômica é 2 de abril. Até 30 de março é tarifa fentanil, imigrantes e etc. Então, o que ele está fazendo? Ele está tudo postergando para 2 de abril. E vamos ver como é que fica até lá. Então, qual o problema que eu vejo nessa história? Pô, Estados Unidos não tem condições, nem tecnologia, principalmente mão de obra, para voltar a ser dono de tudo, fábrica do mundo. Pois é. Pô, você imagina, eu vou ter a mesma produtividade, custo de produzir um telefone da Apple na China, sei lá, em Miami. Miami eu chutei porque veio na cabeça, qualquer cidade dos Estados Unidos. Eu vou ter a mão de obra tão barata, eu vou ter o chip produzido do outro lado do canal, em Taiwan, para poder produzir. Então, eu acho que essa conta, que eu não sei se ele não está fazendo, ou ele está no mega blefe daquilo sacudindo muita roseira para ver o que sobra lá na árvore e não vai considerar todos os frutos no chão. Ele vai deixar a coisa pendurada. Então, ele está jogando por pior preço para tentar negociar o melhor, sei lá. Eu só acho que ele está criando uma volatilidade que desmoraliza ele. Isso é muito ruim, entendeu? Sim, sim. E eu tenho ouvido muita opinião parecida com a sua. É um Trump pro qual a lógica do mundo ainda deve ser uma lógica em que os Estados Unidos lideram todos os aspectos, todos os âmbitos, inclusive a parte industrial e de capacidade produtiva. Mas aí a gente chega a uma situação limite. Porque se os Estados Unidos querem fazer a liderança também desse aspecto, não é do dia para a noite que se consegue e possivelmente, mesmo com um médio e longo prazo, não se consiga. Porque a competitividade do sul da Ásia, com especial peso para a China, fica praticamente inalcançável se você considerar o que foram os últimos 20, 30 anos, não, Cabral? Sim, você pega ali, minha esposa teve no Vietnã no passado, diz que Vietnã tá uma fábrica de roupa, que eles estão conseguindo produzir algodão muito barato. Se você for na C&A no Brasil e olhar a etiqueta, tem muita coisa em Vietnã. E Vietnã tá invadindo a Europa em roupa. Você pega Bangladesh, ele tá invadindo a Europa em roupa. Invadindo no bom sentido. Os caras vão lá, produz aí que é mais barato do que eu produzir aqui em alguma região do interior da Inglaterra ou da França. Então você tá tendo uma estrutura há muitos anos montada que você não desmonta em 4 anos de governo. Primeiro, vai faltar mão de obra para isso, povo. E ele tá mandando imigrante embora. Certo ou errado, ele tá mandando embora. O americano sozinho não vai querer varrer chão de fábrica. O americano sozinho não vai querer fazer o trabalho braçal. Então ele pode criar uma inflação de salário louca. Então a minha dúvida é, se ele não tá ainda na base da negociação para balançar
mas no final ele não quer destruir a árvore, ele só quer tirar alguns frutos e tentar o melhor, e disso tudo é apenas discurso, trazer as fábricas de volta, que ele não quer, ele só quer um modo de conseguir barganhar. Então, às vezes, ele não quer que traga a fábrica, sei lá, da Ford, que está em algum lugar do planeta, que está na Argentina, por exemplo, volte para os Estados Unidos. Não, continua aí. Eu só quero barganhar que esse carro venha mais barato, que cobre menos impostos, ou algo parecido. É a única coisa que eu acredito. Que ele não é tão biruta, né? Aí que tá. Ele não é tão biruta? Ele é tão biruta? Porque para muita gente, nessa altura, Trump já deveria ter suavizado a mordida tarifária que ele lançou e até agora ele não suavizou. O que aconteceu de ontem para hoje foi um recuo tímido na questão de montadoras, atendendo 3 grandes empresas americanas e olhe lá. Então já tem gente jogando um pouco a toalha na ideia de moderação do Trump. Mas tem muita gente apostando que essa moderação virá não pelo amor, Cabral, e sim pela dor, na medida em que a desaceleração econômica dos Estados Unidos começar a se concretizar, em que a inflação ficar mais teimosa e em que um eventual anti-americanismo pode fazer com que algumas das vendas lá da América, como eles mesmos chamam a si, passe a diminuir, porque o mundo vai priorizar, se o preço também ajudar, no fim do dia preço, né? Vai priorizar outras origens de produtos do que em relação aos Estados Unidos, já que eles, Estados Unidos, taxam boa parte dos produtos dos países. Então tem tudo isso em jogo. Quer ver mensagem que deu forte ontem, indo lá para os Estados Unidos, já estamos nos Estados Unidos, a ADP veio fraco. Veio. 77 mil, se esperava 143. Aí você vê a economista lá falando sobre o que é o número. Uma das coisas que ela comenta é que o empresariado está receoso sobre o futuro da economia dos Estados Unidos. Então, receoso no sentido de tentar entender o que vai ser tarifa e o que não vai. Para onde vai andar cada coisa a partir de agora. Aí você pega o PMI e ele vem bombando. Mas é antecipação. Quando você pega Então, quando você pega o PMI bombando, lá no final, se vocês forem no site americano do que divulga o PMI, ele vem toda uma pesquisa e lá no finalzão, o último parágrafo, é uma sequência de frases dos 14 setores. Então eles perguntam, setor de construção civil, me fale uma frase de alguma coisa. Ele pega que predomina e divulga lá com aspas e tudo. E ele fala o seguinte, setor de alimentos teve muita antecipação de compra com medo das tarifas. Então, provavelmente o PMI de fevereiro que veio forte, de março continua vindo forte, não pelo fato da economia americana estar obrigatoriamente voando. É eu fazendo estoque na dúvida do que vai acontecer a partir do 2 de abril. Se nada acontecer, já tem estoque e desovo. Se acontecer, tem um estoque para tentar conseguir um fornecedor melhor e não ter problema de mercadoria nos primeiros meses. Então, o PMI e o ADP não estão se falando. Tudo tem o nome Trump. ADP é medo do futuro e PMI é antecipação do medo do futuro. 9h59. Pois é, Cabral. E aí, 2 assuntos para eu te ouvir. O primeiro é o peso que o payroll vai ter amanhã depois desse ADP. O segundo, decisão de juros pela Europa. 10h15, o relógio está correndo, daqui a pouquinho tem a batida de martelo. O cenário base, Cabral, é que o juro saia de 2,75, venha a 2,5, mas o grande enigma é o que vai acontecer daqui para frente, considerando uma Europa que, abandonada, entre aspas, pelos Estados Unidos, precisa dedicar boa parte dos seus recursos e do seu orçamento, tirando de onde não tem, para investir em defesa. Então, a Europa agora também tem um efeito Trump, né? Por quê? Vai acabar a guerra? Pergunta 1 de toda a sequência. Vai acabar a guerra? Não, não acaba a guerra. Não acaba a guerra, então tudo que está aí está no preço. Já sabemos como movimenta. Sim, acaba a guerra. Acabando a guerra, o petróleo russo vai ser livre para o mundo? Esse petróleo russo vai ser livre para o mundo, inclui a Europa? Quanto a Europa vai gastar para recuperar a Ucrânia ou ela vai falar, Ucrânia, se vira, mano. Vai aí, você que se dane, já te dei muita arma, tenta aí conseguir alguém que eu não vou te dar mais dinheiro nenhum. Então, a decisão da guerra pode mudar o fluxo de dinheiro na Europa, que pode mudar a inflação. Então, nós podemos ter, provavelmente, uma queda, não sei se vem unânime essa queda hoje. Curioso para ver o discurso da Lagarde, que a Lagarde é que nem o Paulo, ela fala, ela dá coletiva após a decisão, vê o que ela vai falar, não esquecendo que eles estão esperando o pico de inflação para dezembro. Então, eles acham que em dezembro a inflação volta a explodir.
por causa de inverno e volta a cair comecinho de 26. Então sobe até final do ano e volta a cair. Então, enquanto isso, os estímulos da Alemanha vão gerar mais consumo. Então, a Europa está no momento até assim, em relação a juros melhor. Ela 2,5, completamente diferente de 4,25 dos Estados Unidos. Cai, eu acho que vai lateralizar um bom tempo aí para tentar entender todo o contexto geopolítico que nós vamos ter aí nas próximas semanas, tá? 10 horas, 1 minuto, Alexandre Cabral, sobre o payroll amanhã. O peso que ele passou a adquirir desculpa. É enorme, né? Sim, sim. Primeiro é o seguinte, é um payroll com Trump fechado, né? Que é fevereiro inteiro. Que ele assumiu 20 de janeiro, então você tinha 10 dias de Trump em janeiro e um fevereiro completamente fechado. Então a dúvida é, nós tivemos aumento de seguro-desemprego na última semana de fevereiro. Estava rodando sempre ali 215, 225, 215 e 25, foi para quase 240 mil. Isso foi um soluço ou uma tendência? Então é isso que tem que analisar. E tem que ver o mesmo racional da DP. Por que não se contratou? Será que a contratação não aconteceu com medo? Teve muita contratação? O índice de desemprego, mais famílias resolveram procurar emprego, que pode ser aumentou o seguro-desemprego, mais pessoas desempregadas. Então, se é casado com B, A trabalhava e B era dona de casa e A perdeu o emprego, B e A passam a procurar. Então, você pode ter aumento da taxa de desemprego. Então, é um número para olhar com lupa, para entender não só o número em si, não só lá 40 mil, 80 mil, mas entender o micro detalhe dele, se está tendo algum setor que está se destacando, não está, se bate com o PMI ontem de alimentos, que foi bem forte. Então, olhar com muito carinho esse payroll de amanhã, tá? Grande Cabral. Não tinha uma música que você não fala payroll, né? Você é peculiar, você fala quase Pierrot. E aí eu lembro de uma música... Pierrot e a Colombina no meio da multidão. Não é alguma coisa assim? Por causa vai de uma cair Colombina. O YouTube, cantar mais de 10 segundos, vai perder direito autoral, vai dividir a grana do YouTube com a Colombina. Professor, e a nossa disputa lá, o nosso... Tô esperando as regras. Vamos fazer isso para final de março, que eu tô indo pro Rio amanhã atualizar os médicos dos meus pais. Eu só volto para São Paulo dia 21. Eu vou lá, a pegada de médicos, 90 anos de idade, tem que atualizar a dupla lá. Então, quando eu voltar final de março, eu tô aí. Então, o programa do dia 26 eu faço da bancada. Aí a gente se pesa. Almoça e se pesa. Olha aí. Dia 26. Porque eu vou estar no Rio. Eu não vou estar no Rio, infelizmente, amanhã. Infelizmente ou felizmente, estou indo amanhã e volto dia 21 à tarde. Lembrando que a missão de vocês é alcançar esse resultado aqui, ó. Esses moldes. Coutinho e Cabral. Tá chegando a imagem aí? Tá. Olha, ó. Esses são os moldes. Cabral é o que tem mais vantagem aqui, ó. Cabral eu não chego, não. Cabral tá grande. O Vini tá bonitão, eu tô ali bem bonito. Agora o Cabral, mas não tem a menor condição de chegar naquele porte físico. Valeu, Cabral. Até semana que vem. Nem vem. Tchau. Até hoje, 5h30 com Medina ou quarta-feira que vem. Um abraço, meu povo. Tamo junto. Um abraço pra você e pra família. Esse é o Cabral. Praticamente 2.100 pessoas embarcando conosco agora no Mercado à Vista. Vambora, meus amigos. Passamos dos 1.000 likes e com a ajuda de vocês chegaremos, eu não tenho dúvida, nos 1.100, nos 1.200. Vamos lá, voltando, hein? Feliz ano novo, adeus ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no 2025 que acabou de começar. Então, paz no coração e muito dinheiro no bolso para você que trabalha com o mercado financeiro. Bom, é o seguinte, nós temos o início das movimentações. Gabriel Junqueira e Marcelo Coutinho vão comigo ao longo dos próximos 45 minutos e em instantes o Guto Cerávolo, lá na Central TC Investimentos, traz o seu destaque, sempre operação estruturada, uma simetria e uma proteção via opção. Amigos, o dólar abre os trabalhos subindo 0,13%, não tem ainda direção clara, tá em R$ 5,778. O Ibov começa a buscar uma direção mais firme, vai subindo 0,20, ainda não passa do 0,30, 0,5%.
com uma direção mais clara, mas a primeira pista é de um Ibov para cima. E a curva de juros deu uma virada, Coutinho. Agora a gente vê 4 pontos base ou 3 pontos base a menos na média aí da extensão da curva, a exceção realmente é a ponta curta. A gente vê o DI 1F26 e 27 pedindo de 2 a 3 pontos base a mais nos prêmios. Os outros contratos estão enxugando. Vamos com você, Coutinho. Vamos lá, então. No caso do DI, pessoal, olha só. O 27, se você quiser uma referência, esse aqui é o candle de hoje, realmente subiu. Já devolveu, tá ali com o hamburguinho praticamente no 0 a 0. O 27 deveria perder 14,74% para voltar a um eventual movimento de baixa, que se confirma se esse cara efetivamente voltar para dentro do canal. Então, por enquanto, volta aquilo que eu comentei. O 27 rompe o seu canal de baixa. O 27 está ali montando uma figura que a gente ainda não sabe o que é, mas a priori, pelo menos por enquanto, o 27 ele tá, e aí praticamente os DIs, fora dessa que a gente vai chamar de tendência de baixa. Quando eu volto para índice dólar, eles praticamente também no 0 a 0, o índice do seu lado esquerdo, no gráfico de 4 minutos, olha só, já voltou para dentro do canal intermediário, 124.900, cota 124.825, absolutamente não direcional. O mais arrojadinho, ó, você tem um novo suporte, dá uma compra especulativa sob suporte. Então, assim, tá bem difícil, pelo menos por enquanto, há uma hora de mercado aberto. Dólar do seu lado direito, dólar no intraday também, dólar também lateralizado, R$5,781. Gabriel Junqueira, na esperança de que você tenha tido um bom carnaval, um ótimo carnaval, voltamos a tabelar aqui na programação da TC News. E voltamos a falar de um ambiente bagunçado, para dizer o mínimo. As notícias de Brasília não ajudam exatamente a ancorar expectativas. E as notícias internacionais, guiadas por Trump, estão deixando uma bagunça tarifária, aumentar o índice VIX e despencar o DXY. Bom dia. Muito bom dia, Léo. Bom dia, Coutinho. Bom dia, pessoal. Bom, carnaval foi tranquilo por aqui, né? A gente trabalhou na segunda, na terça ali, olhando um pouco o mercado internacional, vendo as notícias, né? Deixamos o samba um pouco de lado para acompanhar esse mercado que não tá nada fácil, né, Léo? Aqui no Brasil a gente está realmente com uma situação bastante delicada, né? Quando a gente fala do ramo político, né? A gente teve a indicação da Gleisi Hoffmann para ser a ministra de articulação política do governo. Isso aí pegou como uma bomba quando a gente fala, né, de que um governo pudesse mover ao centro. Não, ele tem se radicalizado mais à esquerda, mas ao mesmo tempo a reação do mercado brasileiro foi um pouco contrária, né? Se naquele dia que teve o anúncio a gente teve uma reação mais negativa, nos dias consequentes o que a gente está vendo é o dólar derretendo. Ontem o dólar derreteu, muito em função também do internacional, a gente viu ali o DXY caindo bastante, a gente está vendo a curva de juros nossa fechando bastante também, especialmente os vértices longos. Então, o mercado brasileiro tem reagido muito positivamente aí até a esse mar assim mais revolto, né? O mercado tem mostrado um pouco de resiliência e tem se mantido firme. Do que a gente pensa no fronte internacional, Léo, eu acho que assim, tá uma bagunça mesmo. Acho que o Donald Trump ele veio com essa questão tarifária, veio com uma agressividade diplomática muito grande, né? Teve toda aquela cena no Salão Oval da Casa Branca, em que ele e os Zelensky se desentenderam. Depois ele cancelou todo o auxílio militar à Ucrânia, o que também desencadeou, né, um pacote enorme de estímulos fiscais na Alemanha, principalmente para a defesa, para a União Europeia, enfim. A gente está vendo um processo de um mundo que está desglobalizando, né? Então, um mundo em que os países eles estão começando a voltar a focar nos investimentos internos, eles estão começando a se armar, até quando a gente fala de Europa, e tudo isso fazendo uma mudança muito forte. Quando a gente olha para o Brasil, Léo, eu vejo um clima bastante até positivo para nós aqui, né? A gente tem uma ideia de que no Brasil a tese de troca de governo para 2026 está cada vez mais concreta, né? Acho que cada passo que dá no dilema político, mais a gente fala, né, de que deve haver uma troca para um centro, tá, para a direita no ano que vem, então isso já é positivo. E tem também aquela teoria, né, que é uma teoria muito interessante quando a gente fala de fluxo de investimentos, que é a teoria do dollar smile, né? Então, quando você tem tudo muito bom nos Estados Unidos ou tudo muito ruim, muito horrendo, você acaba tendo um fluxo ruim para mercados emergentes.
Porém, hoje, apesar da gente estar tendo aqui algumas discussões sobre recessão, então o mercado nos Estados Unidos, como é que vai vir o payroll, como é que vai ser isso, se o mercado está desacelerando, se a gente vai ter recessão, se o Fed vai ter que entrar cortando muito forte. Então, tudo isso ainda está num nível de discussão que ainda não se concretizou, né? Então, a gente não está vendo uma grande crise nos Estados Unidos. E como essas empresas estão começando a realizar, o fluxo do dinheiro tem começado a vir para emergentes, em especial Brasil, China, que estão recebendo muito disso, e a gente está vendo um mercado que está aí se segurando como dá, Léo. Você então entende que, e aí eu vou para o panorama das blue chips, tem a decisão de juros na Europa também na faixa das 10 e 15, mas como vocês estão acostumados, decisão europeia a gente narra o número absoluto, espera o discurso da Lagarde e aí sim, a depender do que a Lagarde colocar na mesa, a gente avalia consequências, efeitos e afins. Mas veja só, Gabriel, você estaria dizendo, e me corrija se a síntese não for essa, que não pela convicção, mas por exclusão, esse fluxo pode vir para o Brasil e o dinheiro que está saindo dos Estados Unidos com algum impacto pode chegar aqui e ainda que numa proporção pequena, dada a dependência que a gente tem de fluxo estrangeiro, isso já seria capaz de fazer uma baita diferença? Não, faz uma baita diferença sim, mas eu não diria que o dinheiro vem para o Brasil por exclusão. Não acho que seja essa a questão. Eu acho por que opção. O dinheiro vem por opção mesmo. Primeiro que o Brasil está barato. O maior fenômeno que você pode ter hoje de como o Brasil está barato, e é uma coisa que a gente sente no nosso dia a dia, é na moeda, né? Então, se você vai viajar hoje, vai para os Estados Unidos, qualquer lugar que você vai comprar um hambúrguer ali, tem um restaurante que eu gosto que ele chama Five Guys, né? Você tem um hambúrguer super legal lá. Você vai gastar $100 lá. E $100 hoje é quase R$600. Então, assim, o brasileiro perdeu muito poder de compra. O Brasil está muito barato. Então, o primeiro ponto é esse. A gente tem boas empresas, a gente está vendo na temporada de resultado nossas, né? Então, as empresas brasileiras, elas conseguem entregar resultado mesmo numa situação diferente, né? Então, isso é muito positivo. E aí, ao mesmo tempo, você tem um mercado barato, uma possível mudança de governo mais responsável para o centro, mais para tudo isso, pode levar, não só por exclusão, mas por opção, uma forte andada no mercado brasileiro, Léo. Muito bem, Gabriel, 10 horas com 13 minutos. Eu fico um pouco dividido quando eu ouço esse racional em relação à tua perspectiva e a de qualquer outro contribuidor, agente de mercado, que é o seguinte, o quanto é razoável a gente já começar a falar de precificação do cenário de 26. Porque é razoável falar de 26? E se você for para qualquer mesa, você usou essa imagem outro dia, é verdade, qualquer restaurante aqui da região da Faria Lima, você passeou pela mesa, finge que escorregou um guardanapo assim, se agacha pra pegar, você vai ouvir lá, não, porque Lula, não, porque 26, não. Então assim, esse papo já começou mesmo, simples assim. Agora, eu acho muito desafiador precificar esse assunto. E eu vejo o mercado dividido entre precificar os desafios da governabilidade do Lula e da agenda do Lula e, portanto, a piora, ou precificar a melhora dos ativos sob a luz de, em 2026, um outro personagem se habilitar a chegar ao Palácio do Planalto. Não tá fácil exatamente para o mercado ver o que precifica. O que é unânime é que todo mundo reconhece, tem muito tempo ainda para as eleições. A gente está falando de mais de 10 meses, 12 meses, 14 meses, né? Sim, tem muito tempo, muita coisa vai acontecer ainda, só que o caminho, né? E aí, Léo, é isso que é a beleza do negócio, né? E aí é quando a gente olha até, quando a gente vê os gráficos, né? A gente tem que buscar a tendência dos movimentos, né? Então, a sutileza do como esse movimento tá. Então, quando a gente vai comprar uma ação, a gente gosta de comprar as ações que estão ali em tendência de alta, né? Então, as ações que estão mostrando para a gente uma possível ali continuidade de um movimento claro que você vai ter, de certa forma, uma certa assertividade na análise. Quando a gente olha para a política, não é muito diferente, porque você tem sim uma tendência do que está acontecendo. E a gente vê uma tendência da piora da sensibilidade em relação ao governo, porque não é só aqui na Faria Lima. Você pode perguntar para pessoas em geral, em qualquer lugar do Brasil, se a situação dele está melhor ou não. As próprias pesquisas trazem isso. Então, assim, você vê que existe um clima ruim em relação a isso. E a tendência que a gente está observando é uma tendência de uma situação que cada vez se complica mais. Então, você não vê o governo buscando soluções, ele vê ele radicalizando. E aí, quando você olha essa tendência de que ele está cada vez mais radical, nos indica que está chegando ao fim.
Nós temos 10 horas com 15 minutos. Olha, até Gustavo Lima tira as manguinhas de fora em cenários assim. Nós temos 10 e 15. Uma rápida pausa aqui na nossa conversa sobre o mercado brasileiro, para onde eu vou em instantes para narrar a cotação das Blue Chips, para dizer que o Banco Central Europeu, e isso merece urgente, o Banco Central Europeu, em linha com o consenso, está decidindo que a taxa básica fique em 2,5%. Imaginava-se 2,5%, o BCE está entregando 2,5%. Portanto, em linha com o consenso, o painel Mover Pro destaca a decisão de juros da Europa. E esta não é a notícia. A notícia vai passar pelas palavras de Christine Lagarde, quando no discurso que vai acompanhar esta decisão, ela eventualmente organizar pistas para os próximos passos. E aí lembremos de uma Europa que já não tem lá tanto espaço fiscal, com todos os seus desafios de crescimento, tendo que empenhar ainda mais recursos para a defesa, já que os Estados Unidos disseram, comigo não morreu. Se liga aí, se cuida aí, vocês vão ter que encabeçar e protagonizar mais a defesa de si mesmos, não contem comigo como já contaram um dia. Temos 10 horas com 16 minutos. Bom, protocolo feito. Rápida narração, agora sim com liberdade e tempo aqui, até porque os leilões cessaram, dos papéis em geral. Vamos para as Blue Chips. Porque o racional do Gabriel, ele nos leva a acreditar que por opção, e não por exclusão, o Brasil receberá, como vem recebendo, fluxo cada vez maior. Mas se isso é uma premissa verdadeira e se essa premissa parar de pé, quais são os setores ou os segmentos que mais devem ser abraçados? É a próxima provocação, é a próxima pauta aqui para o Gabriel trazer. Amigos, Ambev, em ritmo de carnaval, Ambev 0,16% de alta, R$ 12,80. Quando a gente olha para o setor financeiro, B3 caindo 0,4%, Banco do Brasil caindo 0,20%, Bradesco caindo 0,80%, Itaú caindo 0,10%. De lá para o Quarteto de Ferro, CSN vai subindo 0,7%. Nós temos Gerdau subindo 0,5%. Temos Vale subindo 0,6% e Uzi Minas subindo 0,8%. E o Quarteto de Ferro vai olhando para um minério que não dá sinais de grande animação não, né? O minério lá em Singapura na faixa dos $100, $101, não engrena. Saímos do Quarteto e partimos para Eletrobras. Elet 3 em R$ 38,09, 0,4% de baixa. Elet 6 caindo 0,6, R$ 41,28. Embraer, que ontem continuou, Coutinho, decolando. Embraer decolou mais um pouco. Hoje respira, nem vou falar que corrige. Tá caindo 0,30, não é nada. Na semana, 8,4% de alta. E a semana começou ontem, viu, Biafra? Não se perca. A semana começou ontem. Você se agitando nos bloquinhos de carnaval, não vai perder a conta que quarta-feira de cinzas, ontem nós tivemos o reinício das negociações, já com praticamente 9% de alta para a Embraer. Aí nós temos Magalu caindo 5%, a R$ 6,95. Petrobras, ontem Petrobras teve que lidar com o petróleo em franca queda, não conseguiu se desvencilhar, caiu forte. Hoje retorna um pouquinho. Petri 3 está avançando 1,29 a 37,73 e Petri 4 de volta aos R$ 35, sobe 1,10. Coutinho ontem recomendou muita cautela para eventuais compras de Petrobras, estava entendendo que o desenho gráfico sugeria manutenção do viés de baixa, já ele atualiza o racional. Nós temos Suzano num recuo de 0,10, estável, e para fechar temos VEG de volta aos R$ 47. VEG cai na semana praticamente 1,6, está agora em R$ 47,41. 10 horas com 19 minutos, você curtindo as movimentações do mercado à vista. Bom, Coutinho, vou começar com você em relação à Petrobras, que é a curiosidade do público, assim como a Embraer. A pergunta é diferente para as duas, né? No caso de Petrobras, a pergunta é assim, Coutinho, aquele alerta de uma toada de baixa já chegou ao fim e podemos ver reversão? E no caso de Embraer, a pergunta é, Coutinho, tem fôlego para continuar decolando? Vai lá. Bora, vamos lá, pessoal. Petrobras ontem até ficou desenhado, né? Esse aqui é um FIBO que eu desenhei no semanal, que eu falei que tinha um suporte a R$ 34,90. Eu pedi cautela, né? Na verdade, foi a pergunta de um ouvinte nosso, se ele poderia comprar Petro. Então, realmente você tem ali um suporte importante, só que, de novo, reitero, a figura gráfica em si, ela é ruim. Então, se você quiser entrar, aí aproveitando a presença do Guto
fazer algum tipo de mecanismo de proteção com opções, porque eu não tenho figura gráfica para entrar. Então, assim, você está comprando num gráfico no semanal, cuja inércia é enorme, e esse cara vai pegar, virar e continuar subindo. Então, por favor, atento em Petro. No caso de Embraer vai bem, obrigado. 74,10 era o nosso primeiro objetivo, rompe sem confirmação. Então, já está muito bom. Então, por favor, atentos. Próximos objetivos, 7875 e, se tudo der certo, 8627. O que a gente vai fazer? A gente vai defender essa Embraer. Então, o ativo cota 7566, o ativo tem R$ 7,00 de volatilidade, o que é um palavrão por causa da alta, dá para você estopar mais curto. Então, alguma coisa entre R$ 1,50, que me parece um bom stop, você estaria travando o Embraer a 74,10. Então, quem está comprado, ok, manutenção a critério, só cola o stop, porque Embraer deveria fazer um movimento de correção. Aí você tá me lembrando aquela do... Diz aí, comprado, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma put pra me defender. É um jeito, não é? De blindar forma. O ganho acumulado em relação à Embraer. É uma forma. Agora, em relação à Petrobras, você me lembrou uma outra reflexão, que é a tríplice ética. Quem conta isso é o Cortella. Ele diz que a verdadeira liberdade está assentada, do ponto de vista ético, em 3 eixos. Se quero, se posso, se devo... Porque quando o ouvinte diz assim pra você, ô Coutinho, sem rir, papo sério, papo muito sério isso aqui. O ouvinte chega pra você e fala assim, posso comprar a Petrobras? Só, poder você pode. Poder você pode. Quero comprar a Petrobras? Pô, quero. Querer, você pode querer. Agora, devo comprar a Petrobras? Ontem você sugeria um pouquinho mais de comedimento, pelo que o gráfico te apontava. Hoje esse mesmo ouvinte diz assim, eu quero, eu posso, eu devo. E você diz, graficamente, qual que é a segurança que você consegue passar graficamente, que é a variável para qual você olha aqui? Eu acho baixo, eu acho o gráfico ruim, eu acho que você tem um suporte no semanal. O que significa? Que Petrobras pode cair para fazer o abaulamento, para inércia num movimento semanal, para começar a subir. Então, assim, você tem aí, no mínimo, um par de dias, para não falar uma semana, para que esse suporte no semanal se defina. Então, você pode, você quer... mas eu não sei se você deve. Olha aí, hein? Parabéns, gostei. Coutinho, ó, grande craque. 10h22. Amigos, é o seguinte, agora partiu Selva. Central TC Investimentos, Guto Cerávulo é a nossa próxima atração. A gente vai conferir com ele as oportunidades, as assimetrias e a proteção via opção. Afinal de contas, quem entra na selva, faca na caveira, se protege. É ou não é, Guto? Bem-vindo. Vamos lá, pessoal. Uma excelente semana a todos. Espero que o carnaval de vocês tenha sido maravilhoso, porque o meu foi. Vamos lá. Petrobras, né? Eu estava falando aqui, vocês estavam comentando. Eu tinha uma oportunidade em Petrobras, que eu quero passar depois, que é um long and short, mas em resposta ao nosso ouvinte, vamos lá. Tá? Dá para fazer sim uma operação estruturada, tá? Sempre quando você compra um seguro, você compra uma put, você se defende, você se trava. Tá? Passar aqui uma operação com uma simetria muito interessante. Vale lembrar que Petrobras está na região da média de 200, tá? E se você pegar ali no curto prazo, você tem uma LTA, beleza? Então vamos lá. Se o ouvinte comprar agora Petrobras, tá? A R$ 34,90, tá? Comprar o seguro, ou seja, comprar put, pato 386 de strike 34,91 para o mês 4, tá? Eu estou dando aí 30 dias úteis para o vencimento. Então, comprou a ação, comprou a put. Para baratear o seguro, né? E você também vai limitar o seu ganho, você vai vender uma call, né? Strike 37,91. Estou falando da Petrobras, dado 416. Então, para ação, compra a put, vende call, faz o combinho fechadinho, tá? Você vai gastar aqui R$ 35,49. Você fazendo isso, tá? O que acontece? Se ficar abaixo de 34,91 lá no vencimento, você exerce o seu direito de vender a 34,91 e perdeu apenas 1,60. Mas em compensação, se ficar acima de 37,91, é ganho máximo de 6,82. Ou seja, você perde 1,63 para ganhar 6,82. Muito mais do que 1 para 3. Pode ficar tranquilo, pode montar a operação, você quer, você pode, com derivativo, pode fazer sim. Vamos lá. Vamos agora para long and short. Turma, isso aqui
tá clássico, lindo, comprar Petrobras e vender PetroRecôncavo. Nesse exato momento, saindo o ratio, né? O que é o ratio? A razão é a ponta comprada dividida pela ponta vendida, tá? Tá saindo a 2,20, o melhor ponto está aqui, ó, 2,17. Você compra 100 mil, vende 100 mil, né? Então é cash neutro, né? Geralmente você precisa de margem, tá? Eu indico para título público encostar, né? Como garantia, porque a dinheiro, seu dinheiro não rende. Se você põe título público, você anda o CDI. E se você ganhar, você vai ganhar o CDI mais a rentabilidade. Nesse momento, 1,75 acima do preço. Quero pegar 2,17. Retorno potencial de 7%. Stop loss de 2,06. Só mostrar para vocês tão interessante esse long and short. Tá? Olha aqui, ó. Toda vez que encontra este desvio aqui, ó, ele dá o retorno à média. Tá? E agora está querendo buscar. Então, aproveitar que Petrobras caiu, é muito mais sólida que PetroRecôncavo, né? E já sabe que petróleo é esse preço, meu amigo. O único que se sustentam é Petrobras e Prio. O resto vai pro saco. Beleza? Um beijo no coração, faca, dinheiro na carteira, chicote neles. Tá aí o nosso Guto Cerávulo. Sem pensamento do dia, você ficou pouco reflexivo no carnaval, é isso? Ficou. A reflexiva ele tá agora, tá bom. Então amanhã a gente volta com o Guto Cerávulo, 10 horas com 27 minutos. Vamos lá, meu caro Gabriel Junqueira, agradecendo os mais de 2.100 telespectadores que nos acompanham, os quase 1.200 likes que nós já temos. Eu deixei uma provocação no ar. Vindo fluxo pro Brasil, não por exclusão, e sim por opção, quais setores poderiam ser mais beneficiados? Então vou pedir uma resposta sintética sua e na sequência nós vamos viajar. E vamos ver um VIX que já tá chegando em 24 pontos. Aí eu vou com um tempero internacional junto de você, pois não? Bom, Léo, eu acho que assim, num primeiro momento, né, o fluxo ele deve vir primeiro para as blue chips, né? Então, quando a gente olha todas elas menos Petrobras e Vale, que eu acho que tem uma dinâmica um pouco diferente, mas um Itaú, um próprio Banco do Brasil, empresas ali que estão reportando bons resultados e que estão tendo ali um ganho nesse cenário desafiador, tendem a ser grandes vencedores disso, né? E aí, uma vez que você olha para essas empresas de maior capitalização, também que estão amassadas, acho que Localiza é um caso muito claro de uma empresa que também pode estar ali num momento interessante para fazer uma virada. Então, para empresas de maior capitalização, depois esse fluxo ele deve se dissipar para as empresas menores, aí onde está o maior potencial de ganho, né? Porque nas empresas menores a gente pode ver ela multiplicar por 3, 4 vezes tranquilamente, Léo. 10h28. Boa, Gabriel. Direto então para o nosso passeio internacional, que nos mostra a seguinte dinâmica, ó, na tela para vocês a partir de agora. Nós temos o DXY em 104,21. Olha, nós inauguramos o programa de hoje em 104,200. E nós já estamos ameaçando olhar aqui para os 103,900. O VIX, a gente inaugurou o programa em 23,5. Olha os 24 chegando. 10% de estresse para o índice do medo. Yields de 2 anos acentuando o viés de baixa, 6 pontos base a menos. De novidade. Novidade, o que a gente teve foi a decisão de juros pela Europa em linha com o consenso. Volatilidade maior poderá vir das palavras de Christine Lagarde. E os yields de 10, nós inauguramos a edição de hoje em 4,30. Já estão em 4,27. Na prática, olha o que vai acontecendo com o pré-mercado americano. Tesla vai caindo quase 3. Amazon, quase 2. Meta 1,3. Google também. Nvidia recua 3,27%. Apple 0,9%. Microsoft 1,53%. Não tem papel verde entre as 7 magníficas. E os futuros americanos vão dando proporção à abordoada. Nasdaq caindo 1,7%. S&P 1,33%. Dow Jones Futuro 1%. E o Russell 2000 1,5%. O Coutinho separou alguns gráficos que vão chamando a atenção dele. O VIX é o principal, não? Ô Leozinho, o que me chama a atenção é aquilo que eu comentei no início do programa, né? O VIX na região, no meu caso 23,20, é aquilo, né? Bateu, caiu, bateu, caiu, bateu, caiu. E agora você vê o VIX aqui
montando um envelopezinho de alta, né? Então você tem um sobe, você tem um lateraliza e você tem um sobe. Então o VIX se distanciando de 23,20 no sentido ascendente, ele vai fortalecendo esse envelope de alta. Pelo comprimento do movimento de entrada, você estaria falando de um VIX a 27, 28 reais, o que, se você puxar o histórico, é essencialmente um momento de estresse. Você vê que em todo momento ele vai e ele volta, ele não fica nessa região. Então pode ser sim que o VIX esteja ensaiando, e isso me chama a atenção. Acima de 23, 24 e 25 reais, a gente pode ter sim uma sinalização forte de estresse. 10 horas com 31 minutos. Complicado para dizer o mínimo essa dinâmica. Gabriel, a gente está vendo a curva de juros brasileira responder ao fechamento forte da curva americana. Eu queria um pouco da tua hipótese para esse fechamento mais brusco ainda da curva americana, esse VIX em disparada. É difícil que a sua resposta não passeie pela dinâmica um dia de cada vez. Mas um dia pior do que o outro, né? Quando você pensa na bagunça tarifária para se nortear. O dólar aqui, ele nem que quisesse subir, ele está num 0 a 0, repleto de pedido de ajuda, como quem diz, para onde eu vou? É para lá ou para cá? Só que se a gente considerar o DXY, daqui a pouco esse dólar vai ter razões para cair aqui no Brasil, né? Em linha com o que o Gui, por exemplo, chegou a citar na expectativa que ele tinha na parte da manhã. E o próprio Ibov também tá nessa coisa do, e aí, para lá, para cá? Ibovespa tá subindo 0,10, é um 0 a 0. Difícil, não é, Gabriel? Quando a gente não tem um direcional claro, quando a gente não tem um contexto que nos dê segurança de que é para lá ou de que é para cá. E mais difícil ainda quando você olha essa mudança de narrativas do mercado, né? Então, até um tempo atrás, a gente estava falando de uma inflação extremamente resiliente, juros longos por mais tempo, e agora já mudou 360 para recessão, né? Então, a gente está falando de economia nos Estados Unidos paralisando, possível recessão, Fed vai entrar rasgando juros porque está parando tudo, desemprego vai explodir, enfim, né? O mundo vai acabar, né? E aí a gente já está com essa mudança de dinâmica entre as teses de investimento que está causando muita confusão, né? E muita volatilidade no mercado. Acho que a questão das taxas de juros, elas vêm muito em função disso, né? Então o mercado precificando um Fed muito agressivo, um Fed que vai cortar para evitar a recessão, então isso é o primeiro ponto. Como a gente já discutiu muitas vezes, né? Essa dinâmica da curva de juros nos Estados Unidos, ela contamina todas as curvas de juros no mundo todo, porque basicamente, né, os juros eles são dados pela taxa livre de risco, que é a curva americana, né, que seria o título com menor risco do mundo, mais o risco país ali, assim, obviamente com as suas proporções, né, fazendo um resumo muito sintético da situação. Então, quando a gente olha para uma curva de juros cedendo nos Estados Unidos, no Brasil ela também pode ceder também. E aqui a nossa situação ela está bastante, né, esticada, né? A nossa curva de juros precisa ceder e muito, Léo. Se essa curva fechar 200 bips, vai faltar mais 200 porque está precisando fechar muito mais que isso. Olha aí a proporção, né? E eu fiz esse passeio internacional na faixa das 10h30 para a gente se atentar ao gancho dos pedidos de seguro-desemprego. Isso aqui não costuma contratar uma grande cobertura especial, não se trata disso. Mas no dia esvaziado de macroeconomia, a gente tem que olhar com mais carinho. Então, Gabriel, vou pedir uma rápida licença para você, para eu ler direitinho aqui os números, e aí a gente vai para a repercussão. O fato é que o Ibov começa a dar uma destravada, tá? Coincide com essa divulgação. Uma destravada do Ibov que renova a máxima em 0,26% de ganho, 123.369 pontos. Vamos aos fatos. Os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos saíram em 221 mil. O consenso apontava para 233 mil, ou seja, na prática, o mercado esperava que mais gente estivesse requisitando seguro-desemprego. Com menos gente recorrendo a seguro-desemprego, você contrabalanceia, suaviza a perspectiva de uma desaceleração, embora isto seja uma agulha no palheiro, não é? A gente tem que olhar numa perspectiva mais ampla e complexa. Em todo caso, melhor assim, para quem estava querendo um equilíbrio, do que se a gente tivesse muito mais gente correndo atrás do seguro-desemprego. O consenso, então, era de 233 mil, vieram 221 mil pedidos de seguro-desemprego. O dado anterior era de 242 mil. Então, nós temos uma desaceleração no número de pedidos de seguro-desemprego, o que produz uma aceleração da atividade econômica, não o contrário. Cuidado para não se confundir. Basicamente, na evidência anterior, teve mais americano buscando seguro-desemprego. Agora, menos, ou seja, o mercado de trabalho um pouquinho mais aquecido.
Isso contribui para o Ibov destravar a direção. Nós temos 123.452 pontos, em tese mesmo, com essa bagunça do fator Donald Trump. Em tese, com uma atividade americana voltando a dar uma encorpada, acelerando, ou se você preferir, com uma dissipação da narrativa, do medo, do risco, da hipótese de uma desaceleração da atividade americana, você tem um pouco mais de espaço para o apetite pelo risco. Afinal de contas, a roda ou a engrenagem geral da economia vai funcionando normalmente. E isso contribui para você tomar risco, nos Estados Unidos em particular, no mundo em geral. Será que é o que a gente vai ver? E me parece que sim, porque o DXY, por exemplo, se acomoda no 104,03. Ele pouco mudou. Agora veja o VIX. O VIX estava disparando quase 10%, agora 7,7%. Os yields de 10 anos estão voltando ao patamar dos 4,30, quer dizer, diminuiu a demanda pelos títulos, o valor de face desses títulos caiu. O que acontece com o rendimento? Sobe. Os yields de 2, mesma coisa. Eles ainda estão trabalhando abaixo do patamar de 4%, mas numa proporção menos agressiva com a qual vinham trabalhando minutos antes dessa divulgação. E em relação aos futuros americanos, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, Dow Jones, S&P, Nasdaq, aqui a gente teve pouca mudança, tá? A verdade é que continua desafiador o quadro para quem quer tomar risco. Quem está comprado na Bolsa Americana vai tendo dificuldade. Quem está vendido vai tendo facilidade, e este dado não foi suficiente, não teria peso para isso também, né? Para mudar a rota. Como não foi suficiente para mudar essa rota aqui, né? Atenuou essa rota, mas não teve força para dar aquela guinada. Muito bem, meu caro Gabriel Junqueira, vamos contigo aqui. Por protocolo, pagar também a balança comercial americana ficou em menos 131,4 bilhões em janeiro. Ou seja, um déficit de 131 bi, quando o consenso apontava para um déficit de 127 bi. Então a situação veio pior do que a imaginada, e a situação imaginada já era complicada, já era negativa e deficitária. Essa é uma dinâmica própria dos Estados Unidos, não, Gabriel? Os Estados Unidos, eles lidam bem com déficits, porque por serem a moeda do mundo, é mais propenso, natural, previsível, protocolar, que se produza déficit em vez de superávit, no caso americano. Simples assim. O problema é a proporção e um custo de capital ainda elevado para a rolagem de uma dívida que fica cada vez mais impagável. Só que essa é uma questão mais difícil de ser colocada nos preços. Agora, a questão mais básica é, está em jogo se acelera ou desacelera a atividade lá. Em meio a essa bagunça tarifária e a ineficiência econômica que ela tende a contratar, há uma antecipação dos agentes com viés pessimista. Qualquer pista que atenue isso ajuda o ambiente pró-risco, não? Totalmente, Léo, totalmente, mas aí é aquilo que a gente estava falando, né? Você vê, os Estados Unidos, eles têm um problema intrínseco hoje, que é a situação das taxas de juros, né? Então, as taxas de juros muito altas, um déficit fiscal muito alto também, o que inviabiliza a rolagem, como você mesmo falou, e pode trazer nos Estados Unidos até a parada do governo, como algumas pessoas falaram, né? Basta a gente lembrar que, mas eles têm a máquina de imprimir dólar. Pois é, se eles ficarem imprimindo dólar do jeito que está, vai acontecer o que está exatamente acontecendo agora. Inflação no mundo todo, inflação de tudo quanto é jeito, juros cada vez mais altos, e aí é uma espiral que uma hora a gente vai ter um problema muito grande, né? Então, é uma situação muito delicada que os americanos precisam lidar. A gente tem ainda, né, apesar da pandemia já ter feito 5 anos, né, esse é um dos efeitos que a gente trouxe aí desde a época da pandemia, esse aumento do déficit, não só nos Estados Unidos, como em todos os lugares. E esses movimentos dos Estados Unidos de tentar voltar às taxas de juros são movimentos mais justos quando a gente pensa nessa rolagem da dívida, né? Então, desde da atuação do Elon Musk no governo americano, desde o próprio governo americano tentando fazer algumas mudanças nas suas políticas, essa questão também de ter tirado, né, a ajuda da Ucrânia também reduz o gasto que ele teria com essa questão. Então, tudo isso
trazendo ali para um governo que tenta equacionar as suas contas. E no mercado, Léo, a gente vai dançando conforme a tendência, né? E atualmente o mercado tem agora fletado com essa questão da recessão nos Estados Unidos, as curvas de juros começando a ceder um pouco. Será que é essa a ideia do Trump para fazer os juros de 10 anos cair? Trazer uma recessão, mesmo que de curto prazo? Um pouco perigoso, me parece, hein, Léo? No mínimo perigoso. E uma recessão, pelo menos no curto prazo, ou só no curto prazo, seria uma recessão técnica, né, Gabriel? Até no conceito. Você tem 2 fotografias de PIB no terreno negativo, depois já começa a subir de novo. Então é uma recessão, mas ela é uma recessão técnica, não é aquela aprofundada, atenuaria o quadro. Mas nós vamos embarcar nisso? É assim que a gente vai dançar no meio da pista? Difícil, hein? Não se fala em recessão ainda nos Estados Unidos, mas se fala numa desaceleração cujos contornos a gente não é capaz de estimar. São 10 horas com 40 minutos. Bom, Gabriel, prepara o seu destaque final. Deixa eu passar para o Coutinho 3 perguntas da audiência. Vamos lá, meus amigos. Para o Boeira, que está na área. Para o JS. Para o JPS, que também está aqui. O JPS escreveu: tá certo, Trump. Os Estados Unidos têm que recuperar sim o protagonismo e a liderança a nível global. Então, mas a provocação que fica aí, JPS, não é nem em relação ao mérito. Ele tem a legitimidade de buscar isso. A questão é a forma, é a estratégia. Porque não é do dia para a noite que se consegue, hein? Ainda mais com a estrutura e com o perfil econômico americano, muito assentado no consumo interno, com todo o mapa de calor da indústria e da produção no mundo tendo se deslocado para a Ásia. China sobra nesse aspecto, né? Mas é um ponto. O Rodrigo Milan tá aqui, o Ricardo Moraes também. O Aurélio falando de criptoativos, Cardano já sobe 49% no mês de março, Ripple 22%, Bitcoin Cash 23%. Tá de olho aqui nas movimentações de criptoativos. Também o Agora Vai. Deixa eu ver as perguntas da galera aqui, ó. O JPS tá falando do papel Jange 3, que é o papel da Janja. A análise técnica nós vamos dever. Mas pronto, nós temos o JPS falando de Brava e o Ike Grafista falando de 2 suportes. Um, inclusive, chegou a ser rompido. Vamos ficar nesses 3. VEG, Klabin e o JPS fala de Brave 3. Brave Energia ontem sofreu. Bom, o setor como um todo do petróleo sofreu ontem, diante justamente desse trade da desaceleração econômica global e do petróleo tombando em função disso. Então temos 3 papéis aí, ó. O Ike denuncia beliscão ou perda de suporte no caso de VEG e depois Klabin. E o JPS fala de Brave 3. Bora lá, chefe. Pessoal, VEG na tela. VEG vai perdendo 47,40, tá? Então aqui você já tem cai, lateraliza, cai. Então VEG sim, baixista. Próximo objetivo de VEG, R$ 46,36, que é o primeiro objetivo do pivô mais longo. Então, caiu, lateralizou, vai caindo, ou seja, vai perdendo o seu suporte, 4636. Depois é KLBN11. Double clique nesse cara e a gente vai para Brava. No caso de Klabin, vai igualmente mal para os comprados. Cai, corrige, cai, lateraliza, cai. Tudo sob controle. 2 figuras gráficas baixistas, extremamente bem desenhadas. Cota 1,959. Klabin vai chegando próximo ao seu suporte. 1,928, manutenção baixista. Para terminar, Brave 3. Double clique nesse cara. Igualmente ruim para os comprados. Esse FIBO, inclusive, antigo, já não precisa nem mais dele. O ativo praticamente lateralizado. O que você vai fazer aqui? Análise técnica clássica. Você vai pegar, vai colocar um suporte aqui, cota 1,682, seu objetivo 1,526. Tá anotado. Inclusive, Gabriel, o JPS queria te ouvir sobre o ponto de vista dos fundamentos, também sobre Brava Energia. Você fica à vontade e emenda com o seu destaque final. Bom, JPS, Brava Energia, né, uma das teses aí que está mais chamando a atenção do pessoal, né, tem muita gente falando que a empresa está muito barata, é uma empresa que surgiu ali da 3R com a Enalta, né, então foi o que eles fizeram ali, tem a questão da venda dos ativos, eu acho assim, Brava Energia talvez não seja a posição para você estar comprada hoje, você tem uma questão do barril do petróleo muito importante que está realizando bastante, esse Brent parece não estar encontrando muito fundo, então eu não duvido ele baixar mais ainda do que tá, e a Brava, com tudo que tá colocando aí, com todo o processo de turnaround e ainda ter a sua commodity caindo, talvez não seja o papel para a gente estar posicionado no momento, Léo. E deixar aqui também para o pessoal, até para o nosso amigo JPS, o convite para ele fazer parte
do grupo da Santa Fé Investimentos na plataforma do TC. A gente está com um grupo lá, começamos antes do Carnaval, a gente falou muito no Carnaval também sobre a movimentação dos ativos, a gente tem colocado não só eu, como o Sérgio, quem gosta do Sérgio 200k, entendeu por conta dos 200k, Sérgio tá lá no grupo, o Ricardo, o Bernardo, o pessoal que trabalha aqui comigo, postando as análises, postando o que eles estão vendo. Aliás, o Ricardo fez um post lá no grupo da Santa Fé, falando exatamente desse setor do petróleo, de um relatório do Santander. Corre lá para vocês darem uma olhada, porque tá muito legal. Anotado. Gabriel, muito obrigado. A gente volta a conversar amanhã para já fechar essa semana mais curta. É isso aí, Léo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Coutinho. Valeu, pessoal. Até amanhã. Tamo junto. Valeu, Gabriel. Bom, meu parceiro Coutinho, chegamos ao seu destaque final, de olho no índice, no dólar. Vamos ver, o Alex Martins é a nossa próxima atração. Vamos ver como é que ele está avaliando a dinâmica. É um dólar ainda sem direção, 0-0. E é um Ibov ainda sem direção, está subindo 0,10. Graficamente? Graficamente você vê, né? Coloca no gráfico diário, inclusive, e aquele apanhado de linhas ali que você não consegue nem enxergar o candle, coitado. O índice permanece lateralizado, olha só, o movimento extremamente, absurdamente errático. O índice só no dia de hoje, vou colocar aqui do seu lado esquerdo, isso aqui é só hoje, tá? Já subiu, já devolveu, já subiu de novo e já devolve de novo. Permanece 1,24760, extremamente não direcional, o índice bem complicado para quem está operando, estamos com 1h45 já de mercado rodando e o índice da forma que tá. Então, por favor, fiquem atentos. O dólar também no gráfico de 4 minutos também ruim. Também lateralizado, o dólar um pouquinho mais direcional, o dólar do dia de hoje, o dólar chegou a subir, fez aqui uma correção, sentou em cima desse suporte a R$ 5,768 e agora o dólar sobe no envelope de alta, então eventualmente o curto prazo do dólar um pouco melhor. De qualquer forma, reitero, para não estragar a semana, mão leve, deixa o mercado se definir um pouquinho, ambos os instrumentos para mim a priori estão ruins. Obrigado, Coutinho, meu irmão. Bom reencontrar você nesse pós-carnaval e a gente volta a conversar amanhã. Obrigado, lindão. Tamo junto. Tchau, pessoal. Valeu. Bom dia pra vocês.